Olá, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu vou contar pela primeira vez o meu testemunho completo. Eu vim de uma família evangélica, da parte da minha mãe. Minha avó, minha bisavó sempre foram muito ativas na igreja. Sempre me lembro da minha avó orando, da minha avó servindo. Minha mãe também, sempre lembro dela lendo a Bíblia, orando bastante. Tem um tio que é pastor. São todos da igreja presbiteriana. E da família do meu pai, eles eram católicos e não praticantes, mas eu mesma eu frequentava a presbiteriana, a igreja evangélica com a minha mãe. Me lembro sempre de estar em escolinha dominical, em acampamento bíblico, e mesmo assim eu tinha algumas experiências espirituais. Eu me lembro, por exemplo, de ter um barulho no meu quarto, um barulho bem esquisito, parecia um tipo de um sapo. E na cabeceira da cama, eu arrastava a cama, não tinha nada, olhava, não tinha nada. E aí, a hora que eu virava as costas para sair andando, o barulho ficava mais alto e mais longo. E eu ia de novo, falava, agora eu pego. E nada. E isso ia por um tempo. Isso aconteceram algumas vezes. Aconteceu também isso já no colégio, de eu sair do meu corpo. Eu estava tirando um cochilo depois do almoço, depois da aula, e eu me lembro claramente de o meu corpo, de meu espírito sair e eu ver o meu corpo na cama, deitada, eu me vi deitada. Eu andei assim, voando pelo corredor e depois voltando, e quando eu voltei para o meu quarto, eu me vi claramente ali deitada. Isso não foi sonho, isso foi realmente uma experiência. Mas eu não sabia nem a quem perguntar, porque a igreja presbiteriana, ela não entrava muito a fundo em questões espirituais, eh, nem em batalha espiritual. Eu me lembro de um dia, também de madrugada, que o videocassete, né, sou da época da fita cassete, e que a fita saiu e entrou de madrugada. E eu sabia que aquilo não era uma coisa comum. E eu até conversei com o pastor da igreja, e ele falou: "Não, deve ter acabado a força". Eu falei: "Não, pastor, quando acaba a força, a fita sai, mas ela não volta, não naquele videocassete". E aí: "Não, você devia estar sonhando". E eu pensei: "Poxa, eu tô dizendo, né, que isso aconteceu". Então eu não tinha um respaldo para explicar as coisas espirituais que aconteciam na minha vida. Mas enfim, a vida foi passando, o tempo foi passando. E quando eu cheguei na adolescência, na juventude, eu comecei a ir pra balada. Então eu ia pra balada normal, a festas, bebia. Droga não, droga foi uma coisa que eu sempre tive pavor, mas eu bebia, ficava lá de madrugada, mas eu seguia Jesus. Domingo eu estava lá, então apesar de fazer essas coisas, eh, Jesus estava presente na minha vida. Eu até tive uma experiência nessa época, bem forte, que até a presbiteriana, que não tem o costume, né, de muita batalha espiritual, pelo menos essa, eles se reuniram, o pastor se reuniu com os presbíteros para poder orar por mim, porque a experiência que eu tive foi bem forte. Eu estava dormindo e tinham, só que não foi um sonho. Eu lembro perfeitamente, eu acordei suando, acordei cansada. Tinham várias pessoas que eu sei que eram anjos do Senhor, várias pessoas deste lado e várias deste. Assim, e não tinha fim, eu não lembro de ter visto até onde ia, eram muitos. E todos assim, reluzente, com branco reluzente, eu não via rosto, nada. E na minha frente, um monte de trevas, só escuridão e também muitos demônios ou anjos caídos, não são a mesma coisa, mas eu não sei exatamente se eram anjos caídos ou eram demônios, e eles estavam me atacando em palavras, pensamentos, não fisicamente,
e eu orando. E eu lembro que eu olhei para o meu lado e falei assim: "Eu não sei orar muito mais que isso". E o anjo falou assim, porque eu me senti tão pequena, eu me senti assim, era tão forte o que estava acontecendo, eles eram tão fortes, que eu fiquei assim: "E aí, que eu tô fazendo, né?" Que parece que nada do que eu tô fazendo vai ter resultado, porque em comparação com a força de vocês. E aí o anjo virou pra mim e falou: "Só continua". E eu falava: "Em nome de Jesus, sai daqui". Enfim, orava, fazia uma oração mais basiquinha de batalha espiritual, eu não tinha, conhecimento disso na época. E isso durou a noite toda, e eu acordei, né, como eu falei pra você, eu acordei cansada, suada, como se eu tivesse realmente ido pra uma batalha. E aí, eles oraram, mas também não tive uma explicação, nem enfim, a vida continuou. Até que em 2016, eu já estava mais velha, já não ia mais para festas, mas eu fui em um evento de desenvolvimento pessoal. Uma pessoa me convidou para ir. E eu lembro que eu achei aquilo surreal, porque foi lá em São Paulo, eu moro no interior, e as coisas que eu vi, que eu ouvi lá, eram assim, eu nunca tinha ouvido falar. E de crenças, de resultados, de ações. E eu fiz um curso que mudou a minha vida. Foi o primeiro curso que eu fiz, que era de marketing jurídico, mas ele falava, ele trazia muito essa questão das crenças. E quando eu fiz e utilizei, minha vida mudou. Mudou, mudou. Eu comecei a ter muito mais resultado, comecei a prosperar. Minha vida mudou mesmo. E eu falei, nossa, que surreal isso, que maravilhoso. E comecei a buscar mais sobre esse tema. E aí eu estava nesse evento presencial, que eu fui a convite de uma amiga, e falei para uma pessoa que estava do lado, falei, nossa, que sensacional isso, eu nunca tinha ouvido falar em nada disso. E aí essa pessoa falou, ó, tem o do fulano é maravilhoso. Eu lembro que eu vi na hora lá, já comprei para ir no do fulano, que seriam alguns meses depois. Comprei alguns livros também que me indicaram. Eu queria saber tudo sobre aqueles assuntos. E eu fui no evento, nesse evento desse outro fulano. Foi um evento presencial de 3 dias, a maioria era assim, né, antes da Covid. Mas eu fui nesse evento presencial e aí muitas coisas assim que explodiam minha mente mesmo. Eu falava, uau, e anotava tudo, fazia tudo. Só que neste evento já começou a ter um pouquinho mais de espiritualidade envolvida. Por quê? O palestrante, ele falou assim pra gente. A gente ficou tudo em pé e ele falou assim: fechem os olhos e imaginem uma luz bem forte. E com certeza tinha jogo de luzes ali no local. É, como se fosse o sol. E essa energia é muito boa. Começava a falar da energia e manda essa energia para aquelas pessoas que você gosta. E eu não vi nada, à época eu não vi nada assim de esquisito espiritualmente falando. Para mim era uma questão de energia, era uma questão de a gente sabe que energia existe, né? E voltei para Varé, fazia, né, todos os dias eu abria a minha janela lá do escritório, fazia essa questão do sol, da energia que ele falava. E aí eu fui pesquisando mais. Eu sou curiosa e por ser advogada também, eu gosto de saber por que está falando isso, de onde vem isso. Então, eu sempre ia muito a fundo em cada assunto. E aí, eu comecei a conhecer outros palestrantes. Comecei a ir para os cristais,
que eu via energia, energia. De onde vem energia? Para que energia? O que que a energia faz? Aí cheguei nos cristais, cheguei no incenso. E eu lembro que tinha um site que falou assim: vai até uma casa dessas que vende cristais e vai com a mão, fecha os olhos e você vai ver que uma pedra vai te puxar. Ela é a tua pedra, ela que vai te escolher. Interessante que eu fui que realmente aconteceu isso. O cristal puxou, era como se tivesse um ímã mesmo na minha mão. E aí comecei a comprar cristais, comecei a acreditar na energia dos cristais. E até tinha uma professora lá que depois eu conheci, que ela até vendia. Eu comprava a garrafa de água com cristais junto, porque aqueles cristais iam energizar a água e você ia tomar aquela água. E aí comecei a comprar também garrafas de vidro, uma de cada cor, porque eu fazia cromoterapia. Então eu acreditava no poder que a cor daquela garrafa no sol, o sol energizando, passava a propriedade da cor na água e eu tomava e seria beneficiada daquilo. Então eu escolhi até depender do dia, né? Ah, hoje eu preciso de concentração. Então ia lá para a cor, eu tomava muita água, tomo ainda muita água. Quando eu vou para o escritório, eu tomo garrafas de água. Então, para mim, eu já deixava ali no jeito, todas energizando ou energizadas, e acreditava nisso. Aí comecei a acender incenso para livrar de energias ruins. Eu ia muito para Embu das Artes. Embu das Artes tem muito disso, né? Dessa questão mística. Tem muitos cristais, Puxar as muito incenso, energias. muito Buda. Então eu comprava fontes, eu comprava cristais grandes, mas comprava também menores para poder caber nessas fontes. Eu ligava a fonte e ficava ali ouvindo o barulhinho, ligava em hertz, música em hertz, por conta de energia. Eu quase cheguei a comprar uma pirâmide grande, porque eu ia entrar nessa pirâmide para começar a meditar, porque canalizava mais energia. Gente, isso tudo é um perigo, é um perigo. Mas eu não sabia disso na época. Eu meditava com as pedras, eu fazia meditação guiada, eu fazia meditação que eu ia até uma praia em pensamento, tomava sol, nadava, e isso também é um perigo absurdo. E eu não sabia, Deus ele não fala para a gente meditar nesse sentido, ele fala para meditar na palavra. Não é para deixar a sua mente sem nada de pensamento. Não é para isso. É para você meditar na palavra. Mas, de novo, eu não sabia. E aí eu fui me aprofundando. Comecei a conhecer coisas novas. Eu comecei a fazer reiki. Eu comprei até um tarô para eu tirar para mim mesma, para eu entender como aquilo funcionava. Porque eu pensava, como que esse negócio de carta? Tira uma carta, porque eu passei numa taróloga uma vez e ela me falou que a espiritualidade não queria no online. Por que será, né? No digital. E, e eu fiquei encasquetada com aquilo. Eu falei, viu, mas que espiritualidade é essa? Para falar o que, que eu devo, o que, que eu não devo fazer. Ela não falou Deus, ela não falou Jesus, ela falou espiritualidade. E aí eu comprei tarô para poder entender o que, que era isso. E tudo isso, entenda, foi acontecendo muito devagar. Não é de um dia para o outro. Não é de um mês para o outro. Não é nem de um ano para o outro. O diabo ele tem paciência. Então assim, vai um certo tempo para isso. Ele vai colocando uma sementinha, depois ele coloca outra sementinha, depois outra sementinha. E quando você vai ver, eu estava lá tirando tarô para mim mesma. Eh, então é importante eu falo muito em ser sentinela, né? Em a gente ser sentinela e observar tudo, todas as coisas que entram pelos nossos olhos, que saem da nossa boca, que entram pelos nossos ouvidos, tudo, para que a gente fique atento, para que não caia em cilada do inimigo, porque ele só precisa de uma brechinha, que daí ele vai colocando uma outra brechinha, outra, outra, outra. Deus até tentou me avisar, porque
tinha uma pessoa na presbiteriana que falava bastante de batalha espiritual, explicava um pouco disso, mas era tão poucas vezes que ele falava, que ele pregava, que eu não consegui ter um ensino mesmo aprofundado sobre isso. Mas eu lembro que eu pedi para ele, vou até honrar aqui, dele vou falar o nome, o Jairo, uma pessoa de Deus. E eu falei assim, Jairo, eu mudei de sala aqui no escritório, você não vem orar comigo? Aqui pela sala, né, abençoando. Ele falou, vou. E foi. E quando ele foi, ele viu, ele orou tudo, e ele viu as pedras, as plantas, eu também tinha muitas plantas, essas plantas, por exemplo, espada de São Jorge. Se você começar a reparar, você vai ver que em frente casas e comércios tem muita espada de São Jorge. Eles acham que espada de São Jorge vai livrar aquela energia negativa, livrar o local de energia negativa. Só que é exatamente o contrário que está acontecendo. Está dando legalidade, está dando brecha para que o inimigo haja ali. E eu tinha também espada de São Jorge, tinha pimenta, tinha, enfim, tudo que falavam lá das plantas eu tinha. E aí eu lembro que ele falou assim, Betânia, isso aqui não é legal. Apontou para as pedras e para as plantas ali. Falou, olha, tem religião que oferece isso para entidades. Então não é bom você ter. Eu falei, nossa, sério? E fiquei pensando naquilo. E eu falei, não, mas Deus que fez os cristais, Deus que fez essas plantas. Então faz sentido, Deus fez essas plantas porque elas contêm esse tipo de energia que vai nos ajudar. Já era o inimigo trabalhando na minha mente. Já estava ficando cega. E eu continuei frequentando cursos, continuei em treinamentos. Paralelo a isso, estudava mais outras coisas também a respeito de energia. Enfim, me aprofundei bastante nesse sentido. Teve até um curso que eu fui, que foi em uma cidade, assim, como se fosse um hotel fazenda, e que eu andei sobre as brasas e não queimou meu pé. Aí já vem o poder da mente. Então já comecei a estudar o poder da mente também a partir desse momento. Porque eu pensei, quando ele ofereceu isso, foi num treinamento presencial, ele ofereceu esse outro treinamento, eu fui lá e comprei, porque eu falei, se eu conseguir andar sobre as brasas quentes e não queimar meu pé pela força do meu pensamento, então o que eu não posso? Aquilo me intrigou. E eu falei, deixa eu ver, vou lá. E fui. E realmente eu andei, não queimou meu pé, e eu comecei a estudar o poder da mente também. Aqui, olha o perigo. Jesus não era mais o centro da minha vida. O centro da minha vida é do quê? Energia. É do poder da mente. Eu já comecei a falar em universo, não em Deus. Eu virei vegetariana. É bem típico das pessoas que entram na nova era. Eu entrei de cabeça na nova era. E fiquei 10 anos vegetariana. Primeiro eu tirei carne vermelha, carne de porco, e depois eu tirei tudo. Eu tava vendo para ser vegana, mas aí eu consegui voltar e hoje não sou mais vegetariana nem vegana, enfim. Mas olha como o inimigo trabalha. Ele não vem para uma pessoa que é de Jesus e fala: é o universo, é energia, não é Jesus. Ele não vai falar isso, porque na hora, quem tá com Jesus vai falar assim, né? Que isso? Que ideia é essa? Ele vai devagar. Ele vai plantando sementinhas. Ele vai fazendo você ter algumas atitudes, dar algumas brechas, ele vai colocando mais e mais e mais. E aqui, como já Jesus, eu não falava mais em Jesus, não falava mais em Deus e falava em universo, o que tinha acontecido comigo? Eu tinha perdido a minha salvação. Olha que grave isso. Através da nova era, eu tinha perdido a minha salvação. Graças a Deus, glória a Deus, Deus me resgatou. E vocês já vão ficar sabendo disso, de como que foi esse resgate. Eu acho mais fácil eu até falar aqui para vocês algumas coisas que eu fiz, que pode ser que tenham outras que eu não lembro agora nesse momento, mas eu vou falar disso e daí eu já parto para minha volta, né? Para minha volta para Jesus.
Nessa época, além de pegar as pedras, eu levava à praia as pedras para poder energizar, porque tem algumas pedras que eles falam, elas desgastam um pouco energeticamente, então você tem que reconectar com a natureza para poder energizar totalmente as pedras de novo. Então eu levava, tomava banho de sal grosso, de ervas, que eu achava que aquilo tirava a energia negativa, então jogava assim nas costas depois do banho. Reiki eu já falei para vocês que eu fazia. Aí eu comecei a alinhar chakra, entender os chakras, como é que funcionava isso, como é que era isso. O chakra desalinhado não é legal, então vamos ver para alinhar chakra. Comecei a fazer muita massagem energética, de pontos, para poder alinhar os chakras. Quando eu estava muito cansada, eu abraçava árvores para poder reenergizar. Comprava mandala, esses símbolos todos, olho grego. Eu até adotei uma gatinha que ela era colorida, é ainda, mas ela não tem mais o nome de mandala, ela já foi consagrada para Jesus. Eu adotei essa gatinha e coloquei o nome de Mandala. E até adotei um gato preto também depois. Ele também foi consagrado para Jesus. Ele já não tá mais aqui, ele já morreu, mas a gatinha tá. Força do pensamento, o pensamento positivo, o que que você tem que fazer para poder materializar alguma coisa que você quer. E dava certo, gente. Esse que é o pior. Porque o inimigo quer que você acredite naquilo, então ele vai fazer dar certo aquilo. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais profundo sobre isso, mas que eu vejo que tem muito cristão falando do pensamento positivo. E é claro que é bom você ter um pensamento positivo, mas eu estou dizendo a força do pensamento positivo co-criando a realidade. É diferente, aí já é a nova era. E, e eu vejo bastante gente assim que é crente, que é cristão, que faz isso, puxando uma base bíblica para isso. Mas isso eu vou tratar em outros vídeos, tá? É interessante que o inimigo ele nunca me levou para um terreiro. Nunca, nunca. Eu nem sabia que isso existia. Não sabia de outras religiões, não sabia. Para mim era, eu nem conhecia como nova era. Eu ia conhecendo as energias, eu ia obtendo conhecimento e aplicando. Era isso para mim. Porque se ele tivesse me levado para alguma religião, com certeza teria me acendido uma luz e eu ia falar: não, não, não é aqui. Meu lugar não é aqui. Então ele é astuto, não foi por esse caminho. Ele foi indo pelo engano mesmo, pelo sutil. Fiz constelação familiar. Constelação familiar não é de Jesus. Constelação familiar é uma artimanha do inimigo. Eu sei que tem muito cristão que faz e que defende a constelação familiar, mas não, isso não deve ser feito. Eu fiz tanta coisa, gente, da nova era, que eu vou lembrando aos poucos. E também eu vou trazendo em vídeos aqui do canal que para eu poder realmente oferecer a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Então pode acontecer de eu me esquecer de algum exemplo aqui. Eu passei também, antes desse período, pela cientologia. Sabe aquela religião do Tom Cruise? Fui também, lá em São Paulo. Aqui na minha cidade não sabia que tinha, enfim, não conhecia assim. Mas a cientologia, poder de mover objetos com a mente, isso antes. Eu tive uma experiência também em 2006 que eu tive um namorado que ele morreu, e ele era bem novo, né, nós éramos novos, e ele morreu num acidente de helicóptero, e eu não me conformei com aquilo. E eu não queria a explicação que a igreja presbiteriana me dava. Eu queria tentar entender mais, e eu tive uma experiência espiritual quando ele morreu. E aí eu queria entender um pouco mais disso. E uma amiga me emprestou um livro do Allan Kardec, e eu comecei a ler. Eu lembro, eu estava lá em São Paulo, no apartamento da minha irmã. Gente, isso faz 20 anos. Estamos em 2026 agora, então faz 20 anos. E eu lembro que eu estava lendo esse livro no apartamento. Eu estava sozinha, tudo à minha volta escureceu. Começou a escurecer, e aí ficou escuro.
como se tivesse uma nuvem preta ao meu redor. E eu até fui até a janela, olhei e falei: "Nossa, mas o tempo não mudou". Só que a gente sente, né, sente um medo, sente uma opressão. Eu sabia o que que era aquilo. Nesse momento eu fechei o livro, saí do apartamento, e a minha irmã voltava só às 10 da noite. E eu fui para um supermercado que tinha ali perto, que era a única coisa que ficaria aberta até às 10 da noite. Fiquei no supermercado até ela chegar em casa. E aí eu não procurei mais o espiritismo nesse sentido, nesse período, tá? Só depois na nova era que eu voltei a procurar. Por quê? Eu comecei a ter crise de pânico. E a crise de pânico que eu tinha, eu sabia que ela era química. Então eu sabia que eu não ia morrer. Eu media a minha pressão, falava: "Ah, tá normal, então não é, eu não vou morrer". Porque a maioria que tem crise de pânico, acha que vai morrer. Eu não tinha essa sensação, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo e era horrível, porque gelava, a boca tremia, ficava seca, o corpo era muito ruim mesmo. E aí uma pessoa me falou assim: "Ah, tem um centro espírita que resolve isso". E eu fui, fiz a cirurgia espiritual. Eu lembro que eu olhava assim para o cara que estava fazendo a cirurgia, eu falava assim: "Quem que tá aí, né? É o espírito, é você?". E ele não me respondia. Engraçado que ele não falou comigo. Fiz a cirurgia espiritual, não adiantou nada. E continuei tendo aquilo. E isso me fez buscar novas técnicas. Por quê? Porque eu queria parar de ter aquilo. E eu até conheci uma psiquiatra que ela era adepta da meditação, de pedras, e eu lembro até que eu levitei no consultório dela. A gente fez, eu até caí, voltei assim para o sofá, falei: "Você viu isso?". Eu até hoje eu não sei se ela viu ou não viu, ou se foi realmente o meu espírito que saiu do meu corpo e depois eu voltei. E isso corroborava tudo que eu estava estudando, porque eu falava: "Poxa, uma médica, né, muito inteligente". E então corroborava tudo aquilo para mim. Interessante que toda vez que eu entrava no centro espírita, meu coração disparava. E eu não posso te dizer que era o Espírito Santo, porque como que o Espírito Santo podia habitar em mim naquela época? Não tinha como. Então, mas de alguma forma era Deus me avisando e a semente que a minha mãe já havia plantado, que as orações da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, de todos ali já tinha, já estava em mim essa semente. Deus ia me resgatar. Eu fui em, cristais em pêndulo, eu comprava óleos essenciais, fui em uma terapeuta que falava de vidas passadas. Eu estava dando abertura para tudo aquilo. Espiritualmente na minha vida, eu estava abrindo todas aquelas portas. E nesses, assim, que era, por exemplo, nessa terapeuta que ela canalizava o espírito que eu fui na vida passada, me acendiam luzes, porque isso eu sabia que era contra a Bíblia. Só que eu continuava indo, eu continuava fazendo, porque eu já estava no engano. Fiz ioga, fiz um atendimento pela pessoa que fazia ioga, até que ele me falou que a minha ansiedade não era minha, e aquilo ficou na minha cabeça e eu falei: "Não entendi nada". E aí ele não quis, ele não sei se não tinha permissão, se o demônio que estava lá não falou para não contar, e vocês já vão descobrir o que que era. Interessante que nesses tratamentos que eu falava que eu era evangélica, as pessoas: "Legal, ótimo, é muito bom você ter uma religião". Então não pense que você vai falar que é evangélica, a pessoa de lá vai sair correndo. As coisas não funcionam desse jeito. Eu tomava aquelas gotas também com planta, sabe, e que eram consagradas no centro espírita. Fiz Ho'oponopono, fiz radiestesia, enfim. Nada disso resolveu as crises de ansiedade. Imagina se eu soubesse que era só voltar para Jesus, orar em nome de Jesus e tudo aquilo seria desfeito. Mas eu vou contar para vocês o que, que era, o que, que causava essa crise de pânico. Vamos partir para o meu resgate. A minha tia levou um apóstolo na minha casa e para eu tomar um café. E eu falei: venham. Tudo bem. E ela falava: "Essas pedras não são de Deus". E eu falava: "Deus fez as pedras". Tudo bem. E aí, o apóstolo não me confrontou,
Mas ele deixou no ar ali, ó, realmente não é de Deus, mas, né, vamos conversando, vamos ele não impôs nada. Até que eu mudei de casa. Eu mudei para uma casa. Eu não vou dar muitos detalhes dessa casa, eu já morei em diversas casas, então, para não prejudicar, enfim, para não criar alarde em cima dessa casa, mas eu mudei para uma casa que, quando eu cheguei lá, eu falei, eu queria que uma pessoa fizesse uma limpeza energética aqui. E aí um amigo me passou, um meu amigo que me apresentou constelação familiar, me passou o telefone de uma outra pessoa que fazia uma técnica. Eu não vou falar qual técnica é essa, porque ainda é capaz que tenha gente que queira ir fazer. Vocês vão saber por quê. Ele me passou essa pessoa. Eu chamei, fiz uma consulta online e ela começou a fazer uma limpeza energética na casa. Ela falou: ah, ali em cima tá pior, mas ocupa o lugar tal. Mas viu, você tá muito pior do que essa casa. Eu falei: como assim? Não tô entendendo. Ela falou: tem uma coisa que mandaram para você que é infinitamente mais grave do que o que tá na casa. Eu falei: não tô entendendo ainda. E me veio uma pessoa em mente nesse momento. Daí ela falou: fizeram um trabalho contra a tua vida. Eu falei: nossa, mas quem? Ela falou: você sabe. Eu falei: eu não sei. Ela falou: veio uma pessoa na tua cabeça agora, não veio? Eu falei: veio. Então, me dá o nome dessa pessoa. Eu falei, ela pegou tudo. Desde quando estava fazendo, para que estava fazendo. Falou da crise de pânico. Era por trabalho de macumba que estavam fazendo essa crise de pânico pegar em mim. E aí eu fiquei assim, meu mundo caiu. Eu nem sabia que isso existia, nem me ligava. Já tinha ouvido falar em macumba, mas nem passava na minha cabeça assim, ah, tudo bem, eles fazem lá as coisas que eles querem. Eu não imaginava que isso realmente podia existir. E aí, logo em seguida, eu comecei a ter umas experiências nessa casa, espirituais. E eu descobri que essa casa tinha sido consagrada para o outro lado. Teve até ritual ali na casa, que o dono anterior, ele fez para poder consagrar esse lugar para os demônios. E aí, realmente, eles abriam a janela, fechavam a janela, pulavam lá na parte de cima. Eu ouvia passos. Eles andavam em cima de mim. Eu sentia cada passo andando em cima de mim. Então eu estava com dois problemas grandes espirituais. Eu estava com essa questão dos trabalhos e essa questão da casa que eu estava morando com a minha filha, consagrada para o outro lado. Aí eu chamei aquele apóstolo que tinha ido na minha casa e conversei com ele, falei o que estava acontecendo. E a máquina de escrever mesmo mexia, e eu sempre lá, metódica, assim, colocava certinho no meio, porque era de decoração. Claro, não estava usando a máquina, mas toda vez de manhã ela estava mais pro lado. E aí eu chamei o apóstolo para ir em casa e conversar, orar, ungir a casa. E eles começaram a me falar sobre as brechas espirituais que estavam em tudo. As pedras que eu tinha levado, o tarô, os livros, alguns presentes que eu tinha ganhado. E eu fui me livrando de todos em nome de Jesus. De todos mesmo. Eu ia pegando as pedras, me dava assim uma, ai, né? Porque isso foi rápido. Não foi rápido para o inimigo me levar por engano, mas foi rápida a minha conversão. Foi de uma hora para outra, depois que isso aconteceu. E aí eu lembro que eu peguei um saco de lixo enorme e jogando. Tava o apóstolo Alain, o pastor Moisés e o William, da igreja. E aí eu ia jogando, em nome de Jesus, eles orando, me desfiz de tudo e ainda tinham alguns eventos na casa. Por exemplo, eu contratei um eletricista, porque tinha algumas partes da casa que não estavam funcionando. E esse eletricista ficou um bom tempo
lá na casa. E ele falou, ele chamou a Tata, que trabalhava lá comigo, e falou assim: Renata, eu tô perdendo sono, porque eu não consigo fazer acender aquela parte ali. Não consigo, e não tem nada de errado. Nisso que ele foi falar com ela, foi o momento que o apóstolo, o pastor Moisés, estavam na casa. E o pastor Moisés tem dom de visão, ele viu realmente algumas coisas, expulsou. E quando eles saíram, a Renata veio me contar. Falou: olha, o fulano falou isso daqui, o eletricista falou isso daqui. Eu falei, e ele tinha ido almoçar. O eletricista falou isso pra ela e foi almoçar. Aí ela me contou e eu falei, vai acender. Quando ele voltar, vai acender. Ele voltou do almoço e falou, dona Betânia, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, eu já sei. É questão de acender ali, né? Pode ir lá que vai acender. Ele assim, olha, porque não acende. Eu falei, pode ir lá que vai acender. Ele foi lá, voltou, falou, você não acredita. Eu falei, acendeu, né? Ele falou, acendeu. Então, assim, foram muitas experiências que eu tive nesse lugar. E eu precisava dar um jeito de aquilo não pegar em mim, de não fazer efeito. Não só essa questão da casa, como a questão dos trabalhos. Os trabalhos começaram a piorar um pouco por conta da minha relação com essa pessoa, com aquela pessoa. Então, começou a vir trabalho em relação à minha saúde, em relação à minha vida. Então, era urgente. Era urgente eu descobrir um jeito de não pegar, era urgente eu descobrir um jeito daquelas coisas na casa também não me afetarem. E eu mergulhei em batalha espiritual. Mergulhei. Comecei a estudar o que era santidade, que era viver à luz da palavra, não dar brecha para o inimigo. Orei fechando todas as brechas. E quando eu fiz isso, a crise de pânico parou, tudo que eu estava sentindo de doença parou. E a pessoa que fazia os trabalhos contra mim, que era um doce de pessoa comigo, começou a ficar muito brava ser e tentar me atacar verbalmente, inclusive, tentar me atacar com os outros, porque não conseguia mais me atacar daquela forma. Isso ficou muito nítido. E aí eu lembro que o apóstolo falava assim, eu falava: "Que eu posso fazer, né, para eu poder dormir em paz?". Nesse momento, os demônios já não mais andavam em cima de mim também na casa. Depois que eu entrei em santidade, que eu voltei para Jesus, que eu fechei as brechas, e eu lembro que um dia ele falou assim: "Leia a Bíblia em voz alta, porque a palavra tem poder". E eu deitei ali no meu quarto para poder dormir, peguei a Bíblia, abri e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, gritou do meu lado, eu não tinha nada do meu lado. Então, a gente vê que realmente, a Bíblia falada tem poder, isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. E aí todas essas lutas que eu acabei passando, acabou sendo para o meu bem, porque eu voltei para Jesus como nunca. Eu aprendi, sobre o mundo espiritual como nunca. Por isso que hoje eu vejo um propósito de eu explicar por que que essas técnicas não são de Jesus, não pertencem a Deus e são brechas na vida de quem pratica. Então, nesse momento, já não pegavam mais os trabalhos, os demônios, e mas eu ainda tinha algumas coisas que eu precisava resolver. Eu fui em um seminário de batalha espiritual com a pastora Eva e com a Adriane, mulheres de Deus, amo as 2. E eu fui pra lá, e a pastora Eva ainda falou assim: "Leva a tua ficha de renúncia", porque tem gente que fala que não precisa, que depois que você aceitou Jesus, que tudo foi apagado. Realmente, Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Porém, o que você fez, o que você falou, o que você fez de pacto com o mundo espiritual, tá lá. Então precisa ser renunciado. E eu descobri isso de forma concreta. Ela falou: "Leva a ficha, quem sabe eles vão fazer lá a renúncia". Eu falei: "Tá bom", nunca tinha ido em estudo de batalha espiritual.
Eu estava super empolgada. E foi lá do Apóstolo Mauri, em Barretos, e foi muito bom o seminário. E aí no último dia, no domingo, eu peguei a minha ficha e mostrei para a pastora Nilva. Falei que ela é lá de Barreto, lá do Apóstolo Mauri. Falei: "Pastora, eu trouxe aqui minha ficha, vocês vão fazer renúncia?" Ela falou: "Olha, a gente não está fazendo, esse seminário ele é diferente, né, são muitas pessoas para a gente fazer a renúncia, mas só um minutinho." Pegou minha ficha e levou para o Apóstolo Mauri, e voltou. Falou assim: "Betânia, a gente realmente não faz a renúncia aqui nesse seminário, porque seria impossível, né, mas a sua, pela gravidade da situação, a gente vai fazer." Eu falei: "Gravidade da situação? Como assim?" Aquilo me chamou muita atenção. E ela falou assim: "Betânia, você praticamente gabaritou a nova era. Você fez tudo. É super grave a sua situação." Eu falei: "Uau", ali minha ficha caiu. Falei: "Uau, tá bom." E a gente estava indo para a última parte do seminário, que ele ia fazer a oração de libertação. Tinha até um tapete lá, e eu até falei para a pastora Eva, falei: "Nossa, eu nunca vi, né, alguém endemoniado." E depois que a pastora Nilva falou isso pra mim, eu falei: "Pastora Eva, não é que eu acho que vou ser eu que vou que vou endemoniar ali, porque olha isso." Aí o meu corpo, a partir do momento que ela falou que ia fazer a renúncia, meu corpo começou a tremer. Não era eu não estava tremendo de medo, eu não estava tremendo de frio, o meu corpo involuntariamente começou a tremer inteiro. Eu falava: "Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo?" Quando o apóstolo fez a oração de libertação e falou: "Tem alguém aqui passando mal?" Ele nem terminou, eu já levantei a mão, falei: "Eu, vem pra frente." Fui. E outras pessoas foram também. As outras pessoas, eles fizeram a libertação, teve, endemoniamento, caíram no chão. Comigo não aconteceu nada disso, eu estava totalmente consciente, meu corpo tremendo, eles fazendo a libertação e nada acontecia. Eu achei aquilo muito esquisito. Eles com a mão na cabeça, falando um monte de coisa, pra sair em nome de Jesus e nada acontecia, nada acontecia. Até eu já estava falando: "Sai em nome de Jesus." Veio a apóstola, que é a esposa do apóstolo Mauri, depois veio o apóstolo Mauri, falei: "Agora sai, né." Nada. Tá bom. Terminou o seminário, aí elas me chamaram. Fomos longe lá fazer renúncia, foi a pastora e uma intercessora, que nunca se deve fazer libertação sozinho. Nós ficamos em torno de umas 2 horas, só renunciando item a item, tudo que eu tinha feito, tudo. Eh, e aí depois que terminou a renúncia, eu falo que eu ouvi um passarinho cantando e as pessoas falam assim: "Nossa, o passarinho, o que que tem o passarinho?" Eu falo: "Não, gente, porque as vozes na cabeça foram silenciadas." Eu senti uma paz naquele momento e meu corpo parou de tremer. Então, eu vi que realmente faz efeito a renúncia, que não é: "Ah, isso daí é coisa de igreja, coisa de", não, realmente tem que fazer a renúncia. E o inimigo ele não tá para brincadeira. Enquanto tem gente rindo, tem gente tirando sarro disso, tirando sarro daquilo, o inimigo tá lá trabalhando. E ele tem foco, ele não tem pressa. E hoje eu me aprofundo cada vez mais na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia. Me aprofundo em batalha espiritual, por conta de tudo que eu passei, e eu espero que de alguma maneira esse testemunho edifique na tua vida, que você preste atenção, seja sentinela da tua vida e de quem está ao seu redor também, porque às vezes acha que não, eu só vou numa aulinha disso, eu só vou num terapeuta daquilo, achando que nada vai acontecer no mundo espiritual, e está acontecendo. O inimigo ele só quer uma brechinha, ele só quer uma abertura para ele poder entrar cada vez mais e levar aquela pessoa à morte eterna. Lembre que
Quando eu fui para Nova Era, eu já não falava mais em Jesus, e ali eu tinha perdido a minha salvação, mas Deus me resgatou, eu aceitei Jesus novamente como meu único Senhor e Salvador, e hoje eu estou aqui cumprindo um propósito de passar para vocês, de contar para vocês essa experiência da minha vida. Compartilhe esse testemunho com quem você achar que precisa ouvir e que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.